O papel da escola no processo de inclusão. Parte 3. Avaliação de alunos com transtornos de aprendizagem. Nesta parte, nós vamos falar dos alunos que possuem transtornos de desenvolvimento e que afetam a aprendizagem. Então, nós vamos falar do transtorno do espectro autista e nós vamos falar do transtorno específico de aprendizagem. Como nós já abordamos sobre o TDAH, que são os principais transtornos encontrados nas escolas hoje, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o transtorno do espectro autista e os transtornos de aprendizagem. Iremos falar sobre a avaliação dos transtornos do espectro autista e também do transtorno de aprendizagem. Independente do transtorno que a criança apresentar, a avaliação deve ser sempre pensada de modo individual, de acordo com as suas habilidades e com as suas dificuldades. Independente do transtorno, a avaliação deve ser feita de forma contínua, sempre de forma contínua. Deve-se valer de várias formas de avaliação, não se ater somente às provas escritas bimestrais ou trimestrais ou semestrais. A avaliação ela deve ser feita todos os dias, de uma forma contínua, desses alunos que possuem transtornos. Eles têm dificuldade em algumas áreas do desenvolvimento. Então, para eles, muitas vezes, o processo da prova já causa uma ansiedade antecipada e faz com que ele não demonstre realmente o que ele aprendeu em sala de aula. Por isso, é importante essa avaliação continuar. Levar em consideração todas as formas: oral, escrita, digitada, demonstrada na prática, em forma de prova bimestral, com adaptações gramaticais, tamanho de letras, etc. Há várias adaptações de avaliação que nós temos na literatura hoje. A gente sabe que os transtornos afetam, em alguns momentos, a escrita, a leitura, a atenção, o foco. Quando a avaliação é feita continuamente, levando em consideração a participação do aluno em sala de aula, os trabalhos feitos em sala de aula, as tarefas feitas em sala de aula, os trabalhos feitos em casa, maquetes, qualquer forma de avaliação precisa ser levada em consideração quando estamos falando de crianças ou adolescentes que possuem transtornos de aprendizagem. Somente a prova não é algo que realmente vai demonstrar a quantidade de aprendizagem que ele teve nesse tempo. Então, precisamos fazer com que o aluno perceba que ele está sendo avaliado em vários momentos. Então, ele automaticamente irá se esforçar para demonstrar a sua aprendizagem em diversos momentos. Observar em sala de aula o progresso também é uma forma de avaliação. Estou dando uma aula, percebo que o meu aluno está bem atento, está questionando, está respondendo às minhas perguntas. Eu devo anotar isso. Ele está interagindo. Isso é uma forma de aprendizagem. Então ele está aprendendo. Ele aprendeu. Se ele está me questionando é porque ele entendeu. Se eu estou questionando e ele me respondeu é porque ele aprendeu. Então essa avaliação também deve ser feita de forma contínua em sala de aula, para todas as crianças, não somente os que têm transtorno, mas os que têm transtorno de aprendizagem são amparados por lei para que isso aconteça. Então vamos falar agora do transtorno do espectro autista na avaliação e os transtornos específicos da aprendizagem. No transtorno do espectro autista é importante um tempo maior para realizar as avaliações, assim como no TDAH. No TDAH também eles precisam de um tempo maior. Avaliação contínua, uso de diferentes metodologias de acordo com as limitações dos alunos. Se eu tenho um aluno que ele não é verbal, que ele tem uma dificuldade muito grande na fala, não tem como eu avaliar ele oralmente. Mas eu tenho um aluno que ele vai muito bem na questão da oralidade, mas ele tem uma dificuldade motora, ele não vai conseguir escrever. Então eu vou avaliar ele oralmente. E se eu tiver um aluno que tem o transtorno do espectro autista, que ele tem uma dificuldade motora, uma dificuldade de linguagem, como eu vou avaliar esse aluno? Primeiramente, em todos os momentos em sala de aula, dando atividades variadas para ele responder. Provas de assinalar, provas de ligar, onde ele não exige tanto esforço motor dele da escrita. Dando provas para ele com outra pessoa fazendo a leitura, muitas vezes, e ele respondendo por escrito, ou respondendo ligando, ou respondendo através de gestos. Provas com figuras, onde ele consiga apontar e demonstrar. Isso é importante. Existem várias vertentes dentro do transtorno do espectro autista. Então a gente precisa entender isso e avaliar dessa forma. As AVDs são muito importantes agora falar delas. O que são as AVDs? São as atividades de vida diária. O transtorno do espectro autista ele tem dificuldade em perceber o mundo como nós vemos o mundo. Ele vê um mundo um pouco diferente. Muitas vezes colocar um casaco para um TEA se torna uma função bem complicada. Isso também eu preciso avaliar. Preciso avaliar se ele já está abrindo o estojo dele ou não. Se ele já está conseguindo se comunicar, olhar no olho, demonstrar algum afeto, demonstrar algum interesse. São as AVDs, as atividades. Eu preciso conversar com os pais
Essa criança está escovando os dentes sozinho? Essa criança está tomando banho sozinho? Quando ele já tiver a idade apropriada para isso? Tudo isso deve ser levado em consideração, porque tudo faz parte do desenvolvimento dessa criança. Já nos transtornos específicos da aprendizagem, com prejuízo na leitura e na escrita, não se pode descontar erros gramaticais. É possível avaliar oralmente, através de pesquisas e de trabalhos feitos em casa. Para um aluno que tenha dificuldade na escrita e na leitura, ele fazer a interpretação de uma pergunta na prova e conseguir juntar as ideias para fazer a resposta se torna muito difícil. A oralidade, fazer as questões na oralidade ajudam, mas também perguntas diretas, sem muita interpretação, algo que seja muito direto, que ele não tenha que ficar pensando em possibilidades. Provas de múltipla escolha fazem bastante diferença, para ele só assinalar com no máximo 4 alternativas, para ele poder fazer a leitura, alternativas curtas também. E na questão da matemática, a mesma coisa. O uso da calculadora é importante, ou de material concreto. Ah, mas meu aluno ainda não consegue utilizar muito a calculadora. Então pode fazer o uso do material dourado, do ábaco, de vários instrumentos que nós temos que dão suporte concreto para a criança entender toda essa questão da matemática, numérica, raciocínio lógico, tudo que possa estar envolvido com a matemática. Com esses pequenos ajustes, e mais os que os professores acharem necessário, partiremos para uma avaliação justa desses alunos, não exigindo deles algo que não são capazes ainda, mas potencializando o que são capazes de realizar e o que está em processo de capacitação. Pequenas mudanças trarão grandes perspectivas de melhoria na educação brasileira inclusiva. Precisamos nos atentar nas avaliações desses alunos. Eu preciso avaliar o meu aluno de acordo com a habilidade dele, com o que eu ensinei e percebi que ele aprendeu. Eu não posso querer avaliar esse aluno e colocá-lo no mesmo patamar de uma criança que não apresenta nenhuma dificuldade, nenhum transtorno, nenhuma deficiência. A questão da avaliação ela é muito séria. Um aluno com TDAH, por exemplo, ou com um transtorno específico de aprendizagem, que ele percebe que ele não tem êxito nas suas avaliações, ele se desmotiva e ele não tem mais vontade de aprender. E isso vira uma bola de neve, cada vez ele vai tendo menos vontade, vai aprendendo menos. E não é esse o objetivo. O objetivo é motivá-lo a aprender mais. A escola tem esse papel de mediadora desse processo, os professores têm esse papel de mediador desses processos. Cabe a nós fazermos toda essa adaptação, aos professores fazerem essa adaptação e à escola. Bons estudos e até a próxima aula.